Olá, sejam todos bem-vindos ao CDL Cast. É novo por aqui, já dá o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário e faça o download dos nossos aplicativos disponíveis para iOS e Android. Hoje, né, estamos no ar com um convidado especial. Hoje o Evandro de Lima vai participar. Evandro, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Fazia tempo que você não participava. Fazia, né, não tenho conseguido muito participar, porque a agenda aperta, e tenho viajado bastante para defender os nossos interesses, então, enfim. Mas hoje eu tive a oportunidade de vir aqui, e muito especial com o nosso convidado de hoje, que é um grande amigo meu. É verdade. E com quem que a gente vai conversar hoje, Evandro? Hoje nós vamos falar com Fernando Oliveira, que é o porta-voz do partido Rede Sustentabilidade no estado de São Paulo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado aí, Evandro, obrigado, a Ana, aqui por me receber, né, nessa rádio TV CDL aqui de São Paulo. Vai ser um prazer aqui estar esse período aqui com vocês. Bacana. Conta um pouquinho pra gente, né, como é que vocês se conheceram, né? Fala um pouquinho sobre a sua carreira, né, como que você tem uma história com a CDL, né? Conta pra gente um pouquinho. Conto sim. Eu sou nascido e criado na cidade de Mauá, na região do ABC Paulista, aonde eu, desenvolvi, organizei, um cursinho pré-vestibular, aonde eu fui associado da CDL lá na cidade de Mauá. Inclusive mando aqui um abraço para o nosso presidente lá, o Josué Arruda, lá na cidade de Mauá. E participei durante um período ali da organização de visitas, comércios, o fomento, né, da CDL na cidade. Hoje eu estou aqui em São Paulo, na região aqui da Avenida Paulista, onde nós estamos, com o cursinho pré-vestibular, organizando e fazendo esse processo. Enfim, o Evandro, a gente se conheceu nesse processo político. Ele é morador da cidade de São Bernardo, mesma região que eu, lá no ABC Paulista, mas a gente se conheceu porque ele é membro, né, da Rede Sustentabilidade e pensa esse processo aí, da sustentabilidade, da mudança que a gente precisa fazer, no mundo, para poder que a gente mantenha aí esse planeta para as futuras gerações, né. Então o Evandro é um querido, e que fez esse convite para a gente estar aqui hoje. Bacana. Fernando, fala um pouquinho pra gente, né, como que o comércio varejista pode aderir à pauta de sustentabilidade, né? Porque hoje em dia as pessoas estão mais conscientes, estão entendendo a importância, né, da gente pensar sustentável. A gente vai nos mercados, hoje em dia já tem, né, sacolas ecológicas e tudo mais. Fala um pouquinho pra gente dessa importância. Olha, o comércio varejista, né, que é o nosso foco aqui, que é, o público que a gente está dialogando hoje, ele pode aderir à política de resíduos sólidos, que foi apresentada, que foi implementada, que é uma lei aprovada, auxiliando a indústria a fazer essa política de logística reversa, né, montando ali espaços para poder receber, todos os tipos de mercadoria, como lâmpadas, embalagens descartáveis, auxiliando cooperativas, de reciclagem para poder receber os materiais, auxiliando e abrindo espaço para que a população tenha onde colocar o resíduo de forma consciente. Porque a gente sabe a necessidade que o planeta tem para que isso ocorra, né. A gente tem aí, colocado no mundo grandes lixões, de tecnologia, lixão de roupa. A gente vê aqui na América do Sul, a gente tem o lixão do Atacama, né, o deserto do Atacama, tem lá pilhas e pilhas e pilhas de roupas que normalmente são tragas da Europa, que é um absurdo. A gente já teve problemas aqui no Brasil, de pneus que vêm, como se fossem pneus para reutilização, e na realidade são pneus descartados, que não devem ser reutilizados e precisam de um destino, e vem containers e containers. E a gente tem em Bali um deserto imenso a respeito de eletrônicos. Como a gente vai poder trabalhar com isso, né? Então, enfim, o comércio varejista pode ser essa porta de entrada, esse auxílio à indústria, porque a indústria é responsável por esse processo, né? É verdade. Não, é interessante isso que você está falando, e as pessoas não têm conhecimento, até porque a vida é muito corrida, não dá também se as pessoas se interessarem por tudo. Então, eu acho que é importante a sua análise sobre isso, você que está mais ligado nesse assunto.
para passar para o nosso pessoal também, passar para os nossos ouvintes e nossos internautas, como funciona isso hoje, né? Porque o desconhecimento é grande, aliás, de vários assuntos. Na oportunidade, eu também quero te perguntar depois sobre para a gente falar um pouquinho mais da questão política, mas acho que essa pauta primeiro é importante para a gente esclarecer para o nosso telespectador aqui como funcionam as coisas. Até porque, né, os nossos ouvintes, a grande maioria, é um público mais velho, né, que não tem tanto conhecimento, né, sobre a importância da sustentabilidade. Fala um pouquinho pra gente, a adoção dessas práticas, né, das práticas ESG, pode gerar, diferencial competitivo dentro do varejo? Ah, com certeza. Inclusive eu enxergo que unidades que já têm hoje, né, um espaço para receber, algum tipo de material reciclável, algum tipo de resíduo sólido, tem uma fidelização maior do seu cliente. Porque, assim, esse cliente que está acostumado, que já ouviu que o planeta precisa da ajuda dele, o filho vem aprendendo na escola e cobra aquele pai: "Pai, mas não pode jogar ali, tem que jogar no lugar certo". Então essa loja que recebe esse material, ela tem uma vantagem sobre as outras, né, porque ela tem um atrativo a mais. "Não, vou ali, porque ali eu vou conseguir descartar minha cápsula, de café, eu vou ali porque eu vou conseguir descartar a embalagem que eu já utilizei e não vou utilizar de novo". Então essa loja, ela consegue ter sim um atrativo a mais para receber o seu cliente. E é importante também que as crianças, as escolas hoje, elas estão, meio que assim, faz parte do currículo escolar esse assunto. Então, eles estão ensinando as crianças hoje a fazer descarte, a pensar de forma sustentável, né. Isso acho que é muito importante, porque para as próximas gerações, a nossa, por exemplo, não teve tanto acesso a isso, nem nenhuma campanha relacionada a isso, e essa molecada já vem hoje um pouco mais Consciente. consciente, em relação à sustentabilidade. Agora aproveitando, diz uma coisa, para fazer esse processo, para participar disso, os custos das empresas aumentam, o lucro aumenta, como que você vê isso em relação ao lojista? Tá. Na realidade, eu entendo que o lucro aumenta a partir do momento que você fideliza esses clientes, você vai ter uma lucratividade maior. Eh, a política de resíduos sólidos do governo federal, ela coloca que a indústria precisa se responsabilizar pelo descarte correto das embalagens ou das mercadorias obsoletas. Então, na realidade, é uma cooperação que precisa ser feita entre indústria e comércio, e a ideia é que não aumente, que aumente a lucratividade, porque a partir do momento que você consegue, eh fidelizar o cliente e você tem um menor gasto de resíduos naturais, você vai ter um aumento na sua lucratividade real, né. Claro que a princípio, você precisa reformar um espaço, você precisa adequar o seu espaço, você vai ter um pequeno gasto, mas na sequência, a longo prazo, você vai ter uma melhor utilização. Eu acho que uma outra coisa, a gente está aqui falando da venda, da venda, da venda, mas, pode ser utilizado também, os painéis de energia solar para a diminuição do consumo de energia, né, num supermercado, por exemplo, em uma loja, para você inclusive diminuir os seus gastos. Então, o pensar a sustentabilidade no conjunto é necessário para poder aumentar a lucratividade, sim. Legal. E que treinamentos ou capacitações são necessárias nesses casos? Olha, o processo de educação ambiental, ele é necessário a todo momento da nossa vida, né, a nossa sociedade. O Evandro mesmo trouxe o exemplo aqui, que hoje é matéria constante dentro do ensino básico, falar de sustentabilidade, como reutilizar, como reaproveitar, como reorganizar esse processo que não pode ser, mais a economia linear, que a gente só pensa em produzir, colocar e depois não pensar mais. Precisa ser feito como uma economia circular, aonde as coisas vão ser produzidas, vão ser vendidas, vão ser reutilizadas e vão ser recolocadas nessa esteira, né. Eu acho que o processo de educação ambiental, ele é necessário em todos os pontos. Então, lógico, cada local com a sua necessidade, a gente pensar aí, para os lojistas, algo específico, uma capacitação, acho que seria ideal.
A gente se dispõe a isso e pode ajudar nesse processo. E isso se aplica a negócios de todos os portes? Todos os portes, desde o menor comércio, aquela porta que vende ali as capinhas de celular, se ela puder, receber aquelas capinhas que as pessoas já não querem mais, porque hoje a gente com os celulares troca de capinha pelo menos, né, quase todo mês. Então, se ela puder receber e tiver um destino correto, essas capinhas não vão estar jogadas na calçada, não vão ser colocadas no lixo comum, né, que isso prejudica muito, né, a gente vê aí grandes aterros, como eu falei, né, esses lixões aí que tanto prejudicam a nossa sociedade. Legal. E você acha que existem parcerias público e privadas que isso possa fazer nesse sentido? Evandro, eu enxergo que existe caminho para isso, né. A gente tem aí diversas cooperativas que possa, junto com uma federação, junto com comércios, pode ser um meio para isso, né. A federação ela é um meio de diálogo, então, se a gente pega cooperativas, faz aí uma parceria para poder, fazer esse recebimento, poder colocar dentro de um processo de capacitação para poder ensinar como a gente vai trabalhar com isso, entendo que é super possível, tanto para capacitação quanto para o descarte de fato. Eu entendo que é super possível fazer uma parceria entre o comércio e os governos locais, porque assim, não existe sociedade sem mediação. E o governo está aí para fazer, ele tem a obrigação disso, né? É um dever dele fazer, né? Para isso que o governo existe. E assim, então eu não enxergo que funcione sem essa parceria, tá. Fernando, inclusive você falou, né, aí sobre recursos. Existe algum recurso que o governo ofereça para ajudar esses varejistas a investir em energia limpa? Existe algum incentivo? Existe hoje recursos já disponibilizados e, linhas de crédito para energia limpa. Então, cabe a gente visualizar como fazer aí talvez um pacote, né, Evandro, para oferecer aos lojistas, visualizar como que a gente pode acessar essas linhas de crédito. Mas existe, existe. A indústria ela se beneficia muito dessas linhas de crédito. A gente precisa pensar, e é exatamente por isso que existe, né, a política, os deputados, vereadores, parlamentares, para pensar como que a gente consegue fazer essa ponte para os lojistas também, né, porque a indústria se beneficia muito e a gente sabe disso. Existem muitos programas do governo, você vê o agro, por exemplo, né, recebe muito recurso, a indústria tem, os lojistas têm menos, mas hoje eu vejo que estão aparecendo novas formas, né, de ajudar os lojistas, mesmo que indiretamente, né. Tem uma máxima que o Maurício, nosso presidente, costuma comentar, é que se o país tem emprego, vende mais na loja, porque as pessoas têm dinheiro para comprar, claro. Então é uma série de ações em conjunto que tem que ser feitas, mas eu acho que dá para buscar alguma coisa ou pensar algo, nem que a gente veja algum tipo de projeto para apresentar para o governo e pedir para o governo esse tipo de acesso a recursos. E tem também, o Banco Paulista, né, e outras linhas de crédito, que geralmente são linhas de crédito, não tem como ser diferente disso, né. São linhas de crédito para pequenos, micros, né, e enfim, eu acho que é importante, conversar sobre isso, enfim, Não, foi meu assunto, né. enfim, vamos visualizar essas pontes e ver como a gente consegue fazer essa construção, né. Legal, bacana. Fernando, fala um pouquinho pra gente, né, quem quiser conhecer mais sobre os projetos, conhecer mais sobre a rede sustentabilidade, como é que as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Olha, a gente estamos, né, nas redes sociais, Rede Sustentabilidade, SP, né, e também os nossos mandatos, né. A gente tem aqui a deputada estadual Marina Elô na Assembleia Legislativa fazendo um excelente trabalho, defendendo, a água, né, tão importante, fazendo trabalho sobre primeira infância e fazendo aí todo um diálogo sobre isso. A gente tem mais de 15 vereadores pelo estado de São Paulo. Aqui na capital a gente tem a Marina Bragante, lá na cidade de Mauá, minha querida Mauá, a gente tem o Wagner Rubinelli, que estão fazendo ações, para poder colocar a sustentabilidade em prática, para poder demonstrar isso, né, brigando pela
água, brigando pelo espaço, brigando pelo solo, para a gente poder continuar sobrevivendo nesse planeta tão bonito e tão agradável que a gente tem, né? E eu queria saber não, na verdade é assim, toda entrevista que a gente dá ou quando conversa, as pessoas têm muita curiosidade, para saber como funcionam os partidos políticos, né, o que o político faz, né, não só a parte que sai na imprensa que é ruim, mas a parte boa, né. E aí uma pergunta que é recorrente, assim, o que faz um presidente estadual de um partido, no caso da rede chama porta-voz, mas o que faz o presidente estadual de um partido, né, por exemplo, em São Paulo, o que que você faz como presidente estadual do partido? É isso, senhor. É que você fala. Maravilha. É uma pergunta, enfim, um pouco engraçada, porque a gente que vive parece ser óbvio, né? Mas o presidente de um partido, ele faz a articulação política entre aquele cidadão que quer organizar, que ele tem desejo, vontade de mudar a sua cidade, de mudar a sua localidade, de mudar eh, aquilo que está incomodando de alguma forma, construindo um partido político na sua cidade. Porque o partido, ele é um meio, né, ele está entre o cidadão e o parlamento ou o executivo. O partido, ele é um meio e a gente faz essa facilitação. Eu costumo dizer que um presidente de partido, um porta-voz, no caso da rede, não vou explicar aqui agora, mas eu porto a voz dos nossos filiados, né, eu sou um representante disso, eu falo em nome deles. O presidente de um partido, ele é um facilitador. Ele facilita esse processo, ele tem por função, né, não vou dizer obrigação, ele tem por função facilitar, poder, ajudar a traduzir aquele anseio do cidadão, para a política. Assim, organizando, vamos à prática, né, organizando o diretório municipal, ajudando e viabilizando ali uma conversa com a sociedade política local e também organizando uma chapa, por exemplo, ano que vem, tá aí, a gente precisa organizar chapas, para deputado federal, deputado estadual, senador, presidente. Então a gente organiza esse meio, né, o partido ele é um meio, né, entre a sociedade e a eleição, né. Sem ele não existe democracia e a gente está aí para ajudar, é um facilitador. É ótimo, a explicação, porque assim, ela traduz de forma muito simples o que se faz de fato. Óbvio que a política é uma coisa mais complexa, mas, dá uma noção do que se faz, né, porque a gente vê também assim, na política todo mundo pensa que é ruim, né, e você tem maus políticos, mas você tem maus profissionais em todas as áreas. Você tem maus médicos, maus advogados, você tem todos os tipos de profissões. Só que o que sai na mídia é só a parte ruim. Só a parte ruim. E com base nisso, assim, qual é o recado que você daria para o jovem hoje? Porque o jovem, a gente sente, quem está em partido sente, é uma dificuldade dessa reciclagem. Aí as pessoas falam assim: ah, mas são sempre os mesmos. São sempre os mesmos porque os novos não Se entram, interessam. né? Não se interessam. Ele fala: eu não quero entrar nisso que é ruim, né? E não é ruim, né? Tem o ditado que diz que quem não gosta de política é governado por quem gosta. Quem gosta se filia, se candidata, ganha e vai governar aqueles que falaram: ah, eu não me meto com isso, e vai decidir a vida deles. Então qual é o recado que você daria para a juventude hoje em relação à política especificamente, não necessariamente ao partido, mas à política como um todo? Eu sou professor de formação, né, eu fiz sociologia lá na Fundação Santo André. Eh Dei aula durante muitos anos, tanto na rede privada quanto na rede estadual e hoje também administro um cursinho pré-vestibular. O que eu digo para o jovem é: entre na política. A política é o único caminho para a transformação da sociedade, de forma pacífica, de forma dialogada. Entre na política. A política é o espaço transformador. A política ela é necessária, e a gente vê, muitos, tiktokers, membros aí, influencers, né, que eles começam dialogando, ganham muita fama e depois eles acabam entrando na política. Aqui na Assembleia mesmo a gente teve, e até por questões de tiktokers acabou saindo da política, mas a gente vê isso ocorrendo. Entrem na política, acompanhem, muitas vezes vai ser um pouco
difícil no início e tal, mas tudo é difícil. É um processo de aprendizagem. Entrem na política, disputem em diretórios acadêmicos, dialoguem dentro das associações de bairro, clubes, tudo é política, né? Torcidas, dialoguem. Times de bairro, dialoguem, entrem na política. Se anda de skate, entra na associação de skate. Isso é política. Tudo é política. Conselho da UBS é política, tudo é política. Então, entrem na política, ajudem a nossa sociedade a ser transformada, a ser uma sociedade mais justa e igualitária, porque sem justiça social a gente não vai ter sustentabilidade, a gente não vai ter nada. A gente tem que ter justiça social, tem que ter sustentabilidade, tem que ter um mundo melhor para todos. E aí ideias novas, né, com jovens na política, são informações novas, agora a gente tem internet, tem, como você mesmo falou, o TikTok, né, hoje em dia se tornou uma das principais ferramentas de comunicação, né, entre os jovens. É importante a gente ter, né, essa inserção, esse interesse, né, e também a questão da sustentabilidade também, as pessoas começarem a cuidar do planeta, né. Que tá aí, a gente tá vendo os efeitos que nem você falou da questão dos pneus e tudo mais, a gente precisa se interessar, né, em cuidar do nosso planeta. Muito, muito. A nossa ministra, né, a Marina Silva, que é a nossa inspiração do nosso partido, ela sempre traz essa questão da juventude, né? A necessidade do jovem ocupar o espaço de poder, né? A nossa deputada eleita, aqui no estado de São Paulo, ela foi reeleita agora, ela entrou na política por essa inspiração, por esse chamado, de juventude, né. Ela foi eleita com 28 anos deputada estadual, então assim, super jovem, foi a segunda candidatura dela, mas a primeira vez que ela foi eleita, e foi aprender nesse processo, é necessário para poder arejar, né. Não adianta só a gente ficar com os jovens há mais tempo dentro do parlamento, porque eles já estão acostumados àquele velho processo e precisa ter um espaço arejado, né, novas ideias, novas formas de fazer, porque a sociedade é isso, senão não vai adiantar. A gente vai ficar encastelado dentro de escritórios, dentro de casas de poder e a sociedade gritando nas ruas e avenidas e a gente não vai conseguir ter essa ponte. E, enfim, a gente precisa construir pontes e não muros, né. É verdade. E olha, eu acho muito importante e assim, para o nosso pessoal, qual é o recado que você daria para os lojistas hoje, né, em especial os nossos associados da CDLs do estado de São Paulo? E para você saber, as entrevistas que a gente faz é para o Brasil inteiro, tá? Vai ter outras CDLs do país. Então, qual o recado que você daria para os lojistas hoje, sobre sustentabilidade ou sobre a rede, ou enfim, se você fizer. Lojista do estado de São Paulo, associado da SDL, vamos atentar, né, à política de resíduos sólidos, vamos fomentar a indústria, para que, auxilie o lojista a fazer essa política reversa, né. Vamos atentar à sustentabilidade, a esse processo de ESG, vamos colocar práticas em uso, vamos dialogar com os clientes para que isso ocorra, né. Vamos participar desse processo de educação ambiental. O recado é esse, vamos juntos fazer uma sociedade melhor, né, maior e melhor, mais justa e igualitária, para que a gente consiga aí avançar enquanto cidadão, de fato. Muito, muito obrigada, Fernando. Você está convidado a voltar aqui outras vezes para a gente bater papo, criar novos projetos. Muito obrigada pelo bate-papo. Evandro, obrigada pela participação. Você, obrigado, Fernando, por ter vindo. Achei ótima as explicações que você deu, acho que foi muito claro, muito transparente, e eu acho que é isso que a gente precisa, né, na política como um todo, né, na política partidária, na política nas entidades também, porque como você falou, a CDL também, a gente faz política, né, dentro da entidade, mas muito obrigado por você ter vindo e ficamos aqui, à sua disposição toda vez que você estiver por aqui ou quiser conversar, Tá joia. né. Tá joia, muito obrigado. Quero agradecer a Ana aqui pela disponibilidade de fazer aqui esse diálogo, essa entrevista, o Evandro que fez o convite, ao Maurício, nosso presidente, né, aqui da federação em São Paulo, e já, sim, me disponho a voltar aqui, trazer as leis de incentivo, vou
trazer essas leis aqui para a gente poder apresentar para os associados. Então, em breve a gente vai estar aqui trazendo aí caminhos para isso, né? E não apenas falar, ó, pesquisa aí. Não, não, vamos trazer os caminhos, porque eu acho que é esse o processo de facilitação. Se eu faço isso dentro do partido, eu também posso fazer aqui com vocês. Legal. Muito obrigada, Fernando. Obrigado. Muito obrigada pela sua audiência. Não esquece do like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, acompanhe toda a programação da Rádio e TV CDL São Paulo e até o próximo episódio. Obrigada.